Olá pessoal, muito bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos, eu sou editor de vídeo e nas horas vagas tenho servidores de DayZ, também gosto de cozinhar, também gosto de motorhomes, Mustangs, coisas americanas, porque eu já morei fora. Então, se você quiser dar uma forcinha pra gente no nosso canal de cozinha, o endereço é esse. Se quiser dar uma forcinha no nosso canal, esse aqui é só de onda mesmo, pra ver os nossos motorhomes, as coisas, beleza? Tá tudo aí. Mas vamos ao que interessa no vídeo de hoje. Mas antes eu queria fazer um comentário aqui. Galera, vocês são fantásticos. 105 inscritos nos últimos 28 dias. Os vídeos estão tendo uma recepção muito boa. Os comentários de vocês, gente, fantástico. Vocês são fantásticos, fantásticos, fantásticos. Muitíssimo obrigado. O que eu souber e puder ajudar, ensinar e tá compartilhando com vocês, eu vou estar fazendo isso sempre. Como eu costumo dizer nos meus vídeos, né? Se você puder deixar um comentário aqui, uma dúvida, um elogio que seja, com um pontinho, ajuda muito a gente. E se você tiver dúvida depois que você terminar de ver o vídeo, você ainda pode vir aqui no nosso Discord, nessa parte aqui, ó, de fala comigo, o link do Discord está aqui na descrição do vídeo. E vir aqui fazer sua pergunta, sua dúvida, qualquer coisa que você tiver. Ah, eu tô querendo que você me ensine sobre mod tal, como é que instala o mod tal, como é que faz para configurar o mod tal, não sei o quê. Pode colocar aqui que se eu não souber, eu vou aprender e vou ensinar vocês, eu vou passar para cá. Tá? Qualquer dúvida de qualquer coisa, né, pode falar aqui. E mais uma vez dizendo, toda vez que eu fizer um vídeo, que esse vídeo demandar alguma alteração de arquivo, e é uma coisa que eu sei que às vezes a galera tem dificuldade, eu vou disponibilizar o arquivo aqui, ó, no Downloads. Então, por exemplo, eu fiz a parte dos bots aqui, né, o vídeo dos bots. Então a pasta de configuração dos bots estão aqui, ó. Você não substitua a sua, abra, vê o que está diferente, copia e cola, tá? Mesma coisa aqui do tutorial dos VIPs. As duas pastas estão aqui, o init ser alterado e a pasta está aqui. Um amigo pediu, um dos inscritos aí pediu se eu tinha os mapas vanilla, né, do The Island e do Namalski. Então tá aqui, o que eu puder ajudar, gente, eu vou colocando. O arquivo global XML alterado para o vídeo de ontem, da bandeira, né, que, poxa, teve bastante view em um dia, né. Eu fiquei muito feliz, gente, brigadão mesmo. E o vídeo de hoje, conforme vocês viram aí na capa, eu vou ajudar a configurar um servidor do zero na Nitrado, do zero, zero, zero. Desde o nada até ele estar pronto com mod configurado, funcionando. Tá, então esse, vou dizendo, vai ser um vídeo um pouco mais longo, mas eu não vou pular etapa e vai ser do zero mesmo, tá ok? Então, para isso, primeira coisa que vocês vão fazer, vocês têm que comprar o servidor na Nitrado. Então a gente vai na Nitrado, nitrado.net, você vai se deparar com essa página. Primeira coisa que você vai fazer, coloca aqui, ó, aqui em produtos, servidor de jogos, aí coloca aí, DayZ. No caso, eu não tenho... Galera, muita gente me pergunta, poxa, esse negócio funciona no PS4, no Xbox? Cara, gente, às vezes eu não sei porque eu não tenho console. Eu sempre mexi em PC. Então eu não faço a mínima ideia ainda. Mas eu vou descobrir, prometo a vocês que vou pesquisar, vou descobrir e vou saber se o que eu faço, se essas alterações de mod que eu faço funcionam nos consoles, tá? Eu tô pesquisando isso direitinho para poder não passar informação errada. E também outra coisa, gente. Eu não sou o senhor de toda a verdade, não, tá? Então, muitas vezes eu posso estar postando uma coisa aqui que tem outro tipo de caminho que funciona melhor. Mas eu posto aqui o que eu sei, ou seja, de acordo com o que eu sei, o que funciona para mim, é o que eu tô passando para vocês. Se tem um caminho mais fácil, um caminho melhor, não sei o quê, coloca aí nos comentários, vai lá no Discord, fala comigo, me ensina, né? Porque eu gosto de aprender, eu gosto muito de aprender, eu gosto de estar vendo coisas novas, aprendendo coisas novas, e se eu aprender, eu vou passar para vocês. Tá? Então, se você estiver vendo, tiver conhecimento mais do que eu sobre isso, e tem muita gente com certeza que tem, me ensina, me ajuda também a aprender. Vai lá no Discord, vai aqui no comentário e fala, Carlos, você fez dessa maneira, mas dá pra fazer dessa outra maneira. Eu aprendi muito com muita gente pra chegar até aqui. Meu amigo Renê, meu amigo Sombra, tem uma galera aí que me ensina, Rudinei,
tem uma galera que me ensina todo dia, né? Assim, que eu aprendo com eles, vejo coisas novas e meu amigo Badia me ensina coisa também. Então, inclusive esse servidor de hoje eu tô fazendo para ele, né? Então vocês fiquem ligados aí. Depois no final do dia eu vou postar o endereço do server aqui, que se vocês quiserem jogar lá, vai ser um servidorzinho show de bola. Então vamos lá. Sem muita conversa mais, entramos no servidor anitrado, viemos em produtos, aí servidor de jogos, depois a gente vem aqui em DayZ e, no caso aqui, um DayZ PC. E aqui você vai ter todas as opções que você tem para comprar. Um que só cabe 4 players, tá R$ 29,90 por mês. Um que cabe só 10 players, R$ 70 por mês. O mais pedido de toda a galera, assim, todo mundo que está começando hoje, assim, eu monto servidor direto para muita gente. Então, o cara que está começando hoje sempre pega esse aqui. Porque 20 slots é um número legal para você começar, não é caro de você manter todo dia, né? De manter todo mês. E 20 slots dá pro cara sentir se o servidor dele vai ser bom, não sei o quê. E aí, conforme for aumentando de play, meu servidor tem 20 slots, mas tá lotado direto. Tá? Aí você vai aumentando. Aí você vai lá dentro do jogo e aumenta. Vou mostrar pra vocês como. Mas vamos supor que você escolheu esse daqui. Você vai escolher o pacote que você quer. E aí você vai se registrar, seu usuário, sua senha, seu e-mail. Vai passar pra frente e vai fazer o pagamento do servidor. Ok? Feito isso, você vai receber dentro de alguns minutos, você vai receber o servidor assim, ó. Uma vez comprado, eu comprei o servidor, tá comprado. Ele vai aparecer dessa maneira para você, na primeira vez que você entrar. Na verdade, nem vai aparecer assim, ele vai aparecer, deixa eu voltar aqui. Ele vai aparecer assim, ó. Você vai estar logado nessa página, aí você vai clicar aqui e vai vir em meus serviços. Pronto, aí você tá na parte do servidor. E aí aqui você tem o nome, vai ter o nome dele aqui. Nesse caso não tem nada ainda, porque a gente não restartou o servidor. Aqui a exibição do perfil e o que interessa pra gente tá aqui, ó. Você vai clicar aqui. Aqui tem a informação de quanto tempo falta pra você ter que pagar de novo, né? O tempo de execução dele. Foi, acho que, comprado ontem. Então ele tem mais 29 dias, tá? Clicou aqui, vai abrir nessa paginha aqui. E o que interessa pra gente tá lá embaixo, ó. São essas informações aqui, que é o que a gente vai usar para fazer upload de tudo que a gente precisa no servidor. Então, para fazer upload disso, você vai precisar de um programa chamado FileZilla, que é esse programa aqui, que você acha facilmente, vai no Google, no seu buscador preferido, e coloca lá, FileZilla Download. Vai clicar nesse aqui, filezilla-project.org. Vai clicar no Download Client e vai pegar esse primeiro aqui, ó. Esse daqui, tá? Mandou baixar, baixou, e aí é igual a qualquer outro programa. Baixou, instalou, depois que baixou, instalou, você vai abrir ele e vai se deparar com essa tela. E aí a gente vai pegar essas informações aqui, ó. Hostname para host. Username para username. Não vou abrir aqui, porque senão vocês vão ver a senha do servidor. Mas você abre aqui, copia, cola aqui e a porta 21. Porta 21. Uma vez feito, 97371, 97371. Tá. Uma vez feito, você vai clicar em Quick Connect, ele vai vir para essa tela aqui. E aí, ó, aqui é a raiz do seu servidor. Completinho aqui. Entendeu? Então é muito fácil da gente agora programar o servidor. Primeira coisa que a gente vai fazer, nessa página aqui da Nitrado, a gente vai clicar em General, debaixo de Settings, em General. Vai esperar ele abrir as configurações. Eu estou fazendo do zero, tá, gente? Eu vou fazer ele exatamente do zero como você vai fazer aí. Então, pode seguir que vai dar sem erro. Aqui vai ter o nome do servidor, a senha que é colocada no servidor, a senha de controle, né, de admin, se você precisar, e várias informações aqui para baixo. A primeira coisa que eu faço toda vez que eu pego um servidor é clicar aqui, ó, Expert Mode. Vai sumir essas opções de nome, de não sei o que. Expert Mode, Save. Ele vai estar rodando aqui em cima, ó. Tem que esperar ele terminar de rodar aqui em cima, ó.
e vai aparecer uma mensagem de que as informações foram salvas, ó. Pronto. As informações foram salvas com sucesso. Ok? Sumiu o lugar onde bota o nome do servidor. É exatamente isso que a gente precisa. Você vai descer aqui. Eu vou configurar o servidor do jeito que eu gosto, tá? Eu sempre, depois que fiz isso, eu venho aqui e coloco Night Lighting, que deixa as noites mais escuras. Desligo aquela luz pessoal, né, do boneco. Parece que ele está andando com a aura iluminada em volta de noite. Eu desligo isso. E eu ligo aqui o CFG Gameplay.json. Isso aqui é o que eu faço em todos os meus servidores. Salvo as chances aqui. As chances não, as mudanças, as changes. Espero ele terminar de rodar. Deu a mensagem de novo. Ok. Se você quiser saber qual o IP do seu servidor, tá aqui, ó. Esse aqui vai ser o IP do seu novo servidor, né? Conexão direta para passar para os players, tá aqui, ok? Então tá. Uma vez feito isso, essa parte, a gente pode ir agora para a parte do FileZilla. O que eu faço toda vez quando eu pego um servidor? A primeira coisa que eu faço é criar uma pastinha. Nossa, meu desktop tá uma zona. Criar uma pastinha aqui. Eu sei o nome do servidor, né, do meu amigo. Então vai ser Badia, é o nome do servidor. Pode ser o nome que você quiser. Abre isso aqui. E aí, eu vou jogar para cá o primeiro arquivo, que é o serverdz.cfg. Dentro aqui do FileZilla, dentro da estrutura DayZ Standalone, serverdz.cfg, jogo para cá. Espera ele terminar de copiar. Deu uma mensagenzinha de que terminou. Vamos abrir ele. Aqui você vai colocar todas as informações que você precisa. Então vamos lá. O nome do servidor vai ser BR Badia Deer Island. Esse vai ser o mapa que a gente vai usar hoje. Ok? Aqui você bota a senha de acesso do servidor. Eu vou colocar uma senha que eu coloco em tudo quanto é servidor meu. Não vou mexer nisso aqui agora, né? Porque claro que na hora que eu botar no ar vocês não vão estar vendo essa daqui, que eu vou alterar essa senha. O número de players... tá. Aqui tá muito importante. O número de players que ele comprou. Você vê aqui, ó. Aqui são o número de players que ele comprou. Então ele começou com 8, só para eu fazer esse vídeo. Assim que tiver no ar, ele vai aumentar para 20, né? Para ter o acesso rápido lá. Então, as informações aqui, você já vê quanto... Não adianta você mexer aqui. Vai uma dica. Eu comprei de 8, vou vir aqui e vou colocar 100. O que vai acontecer? Quando você restartar o servidor, ele vai resetar esse arquivo aqui para 8. E aí vai te cagar tudo isso aqui que você colocou. Então, não mexa aqui. Deixa desse jeito. Tá bom? Não altere essa informação. Não tente ser esperto, porque você vai ser burro. Você vai perder um monte de trabalho que você fez. Tá bom? Então tá. Isso aqui, mais uma vez, é o tipo de configuração que eu faço, tá? A noite tá aqui. Aquelas configurações que eu mexi aqui, ó, acabam que eu vou ter que fazer de novo, que é da luz aqui, tá? Que é aqui, ó. Disable Personal Light 1, Lighting Config 1. Aqui é muito importante. Você pode deixar o sistema, toda vez que restartar, voltar para a hora que está no seu sistema. Se for 10 horas da noite, vai aparecer... Ele vai restartar 10 horas da noite. Se for 8 horas da manhã, ele vai restartar 8 horas da manhã. Ou você pode vir aqui e dizer que você quer uma hora específica e uma data específica. Para você não errar no número de caracteres, você vê aqui, ó, isso é ano, mês, dia, hora e minuto. Então, ou você copia daqui e coloca lá, ou você copia daqui para você saber exatamente quantos caracteres você tem que colocar. Vem aqui, ó. Tuf. Então, eu vou fazer aqui uma 2023, mês 5, dia 20, que é hoje. E eu vou colocar, apesar de ser 9h32 da manhã, eu vou colocar 0800. Então, o servidor, toda vez que restartar, ele vai restartar nesse horário. A não ser que eu ligue isso daqui, ó. Server Time Persistence. O que é isso aqui? O que isso significa? Significa que se for 10 horas da noite, na hora que o seu servidor reiniciar, 10 horas da noite no servidor, tá? Não aqui no seu horário normal. Se for 10 horas da noite no servidor, se o Time Persistence estiver ligado, ele vai voltar depois do restart às 10 horas da noite. Ele não vai obedecer isso aqui. Ele vai continuar um tempo
como é que se diz? Um tempo linear de acordo com o horário que estava antes. Por que que eu ligo isso daqui? Porque muitas vezes tem muito player que gosta de jogar de noite. Tem servidor que eu monto que tem missões que só acontecem à noite, que são muito legais. E normalmente elas dão muito mais prêmio do que as recompensas que dão de dia. Então, se eu desligar isso daqui, o servidor de 4 em 4 horas volta para de manhã. 4 em 4 horas ou 6 em 6 horas, não interessa o tempo que você colocar, volta para de manhã. Essa missão da noite nunca vai chegar. E aí, pô, sacanagem. Então, se você deixar aqui, o player não vai perder uma sequência, né? Não vai quebrar a sequência do que ele tá. Ah, eu tava de noite quando eu loguei. Quando eu restartar, volta de noite. Continua de noite. Então, o que que a gente pode mexer nisso? É alterar o tempo da noite e o tempo do dia. Se eu vier aqui e colocar 1 no tempo de aceleração do dia e 1 no tempo de aceleração da noite, o dia vai correr igual o nosso dia corre. São 24 horas o dia entre o dia e a noite. O que eu costumo usar nos meus servidores é 6 e 11, que dá mais ou menos 2 horas de dia no jogo e 20 minutos de noite. Então, dá suficiente para o cara fazer o que tem que fazer. Ou vou botar um pouco menos, vou botar aqui 9, que aí dá uma meia hora, 40 minutos de noite no servidor. Né? Meio termo, 10. Dá para ele fazer as missões da noite e dá para ele fazer as missões do dia de boa, tá? Então esse aqui normalmente é o que eu configuro os meus servidores. Descendo. Não vou mexer nisso, não vou mexer nisso, não vou entrar em detalhe de o que é cada coisa não, né, disso aqui, mas esse aqui é o mapa que a gente vai escolher, e aqui é muito importante agora, porque vocês viram lá, nós vamos setar um servidor do Deer Island. Então, nós vamos precisar trocar esse mapa. E aonde eu vou conseguir? Muito fácil. Você pode ir na internet, colocar Deer Island, manda procurar no Google, ele vai te dar esse site aí, ó. E aí, que é o site oficial eu não sei qual que é, o meu alemão não tá muito bom. Que é o site oficial do Deer Island. Onde é que eu acho isso, Carlos? DayZ Deer Island. Aí você vai entrar na página da oficina, né, do Deer Island. E aí aqui embaixo tá dizendo, ó, entra no Discord ou na página oficial, que é essa aqui. Então, na própria página do mapa, que no caso aqui vai ser o Deer Island, você pode entrar nesse site, que é o site que a gente entrou aqui, ok? E a gente vai precisar dos arquivos de download, ó. Download. Baixa. Onde que tá? Aqui, ó. Download. Manda baixar, vai entrar no Mega Upload aqui. Solicitando acesso a dados, a pasta. Se você não quiser esse processo todo, eu já coloquei esse mapa que a pessoa me pediu aqui, ó. Tá aqui. É só baixar essa missão aqui, tuf, e você já vai ter o que a gente precisa. O que a gente vai usar é essa stable aqui, tá? É justamente esse arquivinho aqui, ó. Fazer download. Ele tá fazendo download. O resto é besteira, se quiser editar o mapa, né? A gente não vai fazer isso hoje. Ok, uma vez baixado, vai lá na sua pastinha principal lá que você fez. Aí eu gosto de criar uma pastinha lá dentro de arquivos úteis. E aí eu vou jogar esse mapinha lá dentro. Beleza? Posso fechar isso aqui que eu não vou usar mais. Volta pra cá. E vamos continuar. A gente vai precisar de trocar aqui a missão. Então a gente vai em arquivos úteis. Vai abrir aqui. E aí a gente vai jogar esse arquivo aqui para dentro. Ó. Deixa eu copiar lá do nosso servidor a pastinha mpmissions e a pastinha config. São as pastinhas que a gente vai trabalhar, tá? Então você pode copiar aqui para a raiz do diretório que você criou a pastinha config e a pastinha mpmissions. Para a gente ter as duas aqui, que são as duas que a gente vai alterar, tá bom? E aí, essa informação
do mapa aqui que a gente pegou, aqui com o WinRAR aberto, né, que você vai precisar dele para baixar, você vai abrir a pasta mpermissions do seu FileZilla aqui, e aqui já vai ter a missão o mapa do Chernarus e o mapa do Livônia. E a gente vai jogar para cá, abre ele, até tá um nível só, tá? Não joga essa pasta aqui não, a anterior, que tem esse número aqui, que vai dar ruim. Tem que jogar, abre ela, é essa daqui, ó. Quando você clicar, tem os arquivos dentro. Então é essa, você vai pegar essa pastinha e jogar para lá. Esperar ele copiar, ele vai te mostrar aqui o andamento, ó, 6, 5, 4, 3, 2, 1, puf, passou para lá. Pode fechar. Eu vou até copiar ela para a gente ter ela aqui na nossa máquina. Aqui para cá. Pronto, copiada. Ela tá lá no jogo e ela tá aqui na máquina, ok? Então o que a gente vai fazer? A gente precisa alterar aqui, tá no Chernarus, você tá vendo, ó? Tá exatamente no mapa Chernarus. A gente precisa colocar no mapa do Deer Island. Abre aqui as informações para copiar o nome, Ctrl C, vem aqui, Ctrl V. Pronto, a partir de agora, o nosso mapa, nosso servidor, tá com o mapa do Deer Island. Se eu restartar ele, ele vai entrar nesse mapa que a gente quer. Salvei. E agora a gente vai jogar para lá, para dentro da pastinha onde ele está, que é a raiz do servidor. Vamos abrir aqui. A gente alterou esse arquivo, só para conferir, tá com o nome certo, tá com a missão certa e as coisas que a gente alterou. Ah, nunca mexa nisso aqui. São as portas do servidor. Tá, cadê a outra? Acho que aqui não tem, só lá dentro. Não mexa nisso que vai dar ruim. Só altere as informações que eu estou alterando. Ah, e essa daqui de baixo, ó. Enable CFG Gameplay File. Salva. Só precisa isso. Lembre, 0 é não, 1 é sim. Então, o que está 0 não vai estar sendo feito e o que está 1 vai ser executado. Então, a gente alterou a missão. Essa aqui é a missão Vanilla do Chernarus e essa aqui é a missão Vanilla do Livônia, tá? Quando tem esses dois tracinhos aqui, está dizendo que essa linha não vai ser lida. Então, a gente vai usar só aqui e trocou para a missão que a gente quer. Uma vez isso está salvo, a gente vai jogar ela no mesmo lugar que está do servidor, ó. Eu vou pegar daqui e arrastar para cá. Ele vai pedir para sobrepor o arquivo. Sobreponha, ó. Overwrite, ok. Sobrepôs o arquivo. Então, a partir de agora, as alterações que a gente fez no computador e jogou para cá estão setadas no nosso servidor. Vamos ver se o servidor está ficando online? Então, vamos lá. Como que a gente faz isso? Nessa página aqui do servidor, não é nessa aqui, tem um botão de Start, ó. A gente starta o servidor. E Start. Ele vai rodar todo o processo de startar o servidor. A Nitrado tem um problema. Ela normalmente, não estou dizendo que é 100% das vezes não, tá? Mas normalmente ela não aparece no launcher da Steam. Não adianta você ir lá no launcher da Steam que ela não vai aparecer. Normalmente, tá? Às vezes acontece um milagre dela acontecer, mas normalmente ela não aparece. Deixa eu abrir aqui. Server. Comunidade. Badia. O servidor ficou online lá, ó. Vamos ver se ele vai aparecer aqui. Nesse meio tempo, vamos abrir aqui ele no launcher do DZSA para ver se ele vai aparecer. Normalmente leva um tempo depois que você deixa o servidor online para ele aparecer, tá? Se aparecer aqui agora vai ser um milagre, ó. Não apareceu ainda. Então, a gente tem que esperar um tempo desse servidor estar online direitinho e tudo. O que a gente pode fazer? A gente pode checar se deu algum erro. Aonde que a gente checa se deu algum erro? A gente abre o FileZilla, vai na pastinha config e procura algum arquivo de crash aqui, ó. Dá um F5, procura algum crash aqui. Não tem arquivo de crash, não deu nenhum erro. Isso é muito bom. O servidor está online e não deu nenhum erro. Claro que não ia dar, né? Não tem nada no servidor ainda. Então, é aqui que a gente descobre se tem algum crash, se tem algum erro. Ainda não tem nada, vamos esperar ele
ficar mais um tempo. Ah, Carlos, mas eu sou agoniado. Eu queria saber se esse servidor já está funcionando. Como eu faço? Vamos entrar nele por IP. Você vem aqui, copia o IP dele, ó. Tuf. Copiei, que é esse aqui. Aí você pode vir aqui no servidor, conexão direta, cola aqui, 10.500. E eu coloquei a senha, lembra? CA, e manda conectar. E aí a gente vai esperar ele abrir aqui para conectar. Enquanto isso ele está procurando aí. Eu acho que ele não vai achar não. Mas eu vou até parar aqui para não ocupar tanto a internet. Vamos colocar aqui em dashboard, ó, que a gente consegue ver as informações do servidor melhor aqui, ó. Ó, mapa de já aceitou o mapa, tá vendo? Não tem nenhum player online. Deixa eu ver se ele mudou o nome. Vamos atualizar aqui. Não mudou o nome. Não ia achar nunca o servidor. Posso até cancelar aqui, que ele não adianta que ele não vai achar isso aqui. Não vai entrar no servidor. Quer dizer, até vai entrar no servidor porque eu botei pelo IP direto, né? Não botei no nome. Mas vamos descobrir aqui o que aconteceu. Deixa ele parar de carregar. Foi muito bom isso ter acontecido, porque muitas vezes você altera ali o nome e a Nitrado tem essa porcaria. Aqui, ó. Esse aqui é o nome que continua no servidor. Ele não vai estar, não vai aparecer em nenhuma pesquisa porque ele assumiu esse nome. Ele não assumiu o nome que a gente colocou. Onde é que a gente vê isso? Vem aqui, ó, em config files. Espera ele carregar e tá rodando lá em cima, ó. Aqui. Ele aceitou a minha senha. Ele aceitou as configurações que eu fiz de luz. Aceitou a data. Aceitou o tempo de aceleração. A persistência. O mapa tá certo. Aqui embaixo, mas o nome, ele voltou ao nome original do servidor. Então a gente para o servidor aqui. Toda alteração que você for fazer no servidor, toda e qualquer alteração, para o servidor, tá? Não faça com ele online, que vai dar ruim. Mas a gente para ele, espera ele parar totalmente antes de fazer qualquer coisa. Ah, pronto, parou. Não tá rodando, não tem nada. Vamos tentar alterar por aqui. Então vamos colocar de novo. BR Badia Deer Island. Vai lá para baixo, salva as mudanças. Espera ele acender de volta. Ó, acendeu, salvou. Tá? Quando tá escurinho, ele não tá salvo. Se ele acendeu, salvou. Vamos startar o servidor de novo. Vamos voltar aqui para dashboard, para a gente sair dessa página. Espera ele voltar para a página oficial lá, original. Pronto. Ó, o servidor está parado. Vamos startar ele. Start. Agora vamos ver se ele vai alterar o nome do servidor. Como eu falei para vocês, eu estou fazendo isso direto. Vai dar todos os problemas que tiver que dar, vai dar todos os erros que tiver que dar, para vocês verem exatamente como funciona. Startando o servidor. Por isso, se você não conhece, você nunca fez, se você não pule etapa. Né? Às vezes você tem mania de ficar pulando o vídeo e aí perdeu um passo lá na frente e fala, putz, aí você vai ter que voltar a assistir tudo de novo. Sei que é chato, os vídeos às vezes são longos, mas é para ficar bem explicadinho, bem direitinho. Bom, servidor online, vamos voltar para cá. Vamos ver se ele vai atualizar aqui a informação do nome do servidor. Deixa eu dar um F5. Deixa ele online um pouquinho, ele demora um pouco para carregar todas as informações, etc. Aqui já está online, não apareceu nada aqui ainda, porque ele ainda está carregando. Vamos lá, garotão. Ó, Badia de já mudou o nome. E vai mudar o nome aqui já. Já ele aparece o nome aqui. Mas aqui a gente já sabe que já mudou, ó. Então agora sim a gente vai procurar nos dois launchers. Vamos procurar aqui, vamos procurar
Ó, já achou! Olha que delícia! Achou na comunidade da Steam. Isso nunca acontece. Nunca. Pra alegria de vocês que estão gravando o vídeo, ele tá aqui. Aí a primeira coisa que você faz é meter aqui o favoritos, porque ele já vai aparecer aqui nos seus favoritos. Ah, uma coisa, galera. Se vocês quiserem conhecer os meus servidores, né? Passear nos meus servidores e ver onde é que... como é que a gente tá, como é que a gente trabalha servidor, procura por Tocaia. A gente tem um no mapa do Banov e a gente tem um no mapa do Chernaros. Eu vou dar só uma palhinha pra vocês aqui de como é que é a nossa trade aqui do Chernaros. Pra vocês verem como é que a gente gosta de trabalhar o servidor. E mais pra frente, talvez no próximo vídeo, eu vou ensinar vocês como personalizar o mapa, né? De uma maneira bem fácil. E então, assim, isso aqui já vai ser uma palhinha, né? Isso aqui é um bônus já pra vocês verem como que ficam os nossos servidores e o que vai ser da próxima aula. O que eu farei na próxima aula. Pra vocês terem uma ideia de como que é a nossa trade, como é que a gente gosta de mexer, de fazer as coisas, né? Então vamos entrar aqui no nosso server. Ele está até sem load screen porque eu alterei umas regras de ontem, né, para hoje. E aí eu tirei a load screen, que é personalizada, é tudo personalizado, mas eu tirei porque as regras que estavam aparecendo na load screen foram alteradas. E eu ainda não fiz, eu alterei, era tipo 1 e pouco da manhã. E eu acordei agora de manhã, falei, não, deixa eu fazer esse vídeo logo, depois eu altero as load screens e já coloco lá de volta. Também vamos ter vídeo ensinando a fazer as load screen, tá? Bom, deixa eu até me dar o God Mod aqui. Ixi, tem player jogando. Tem um. Vamos lá. Se eu sair daqui e mostrar pra vocês a player. Player, você vai ficar chateado, mas eu vou botar de dia, tá? Por que não tá ficando de dia? Aqui. Deixa eu fechar isso daqui. Deixa eu abrir. Cadê? Tempo. Deixa eu botar de dia. Vamos botar 6 horas da manhã. 7 horas da manhã. 8 horas da manhã. Sem chuva, sem isso. Pronto. Tá. Essa daqui é a minha green. Dá uma olhadinha. Essa é a minha green. Dá uma olhada como ela é. Essa aqui é a entrada da green. O player vai chegar. Normalmente chega de carro, né? Por aqui. Essa é a entrada da green. Vou pulando aqui. Olha isso. Olha isso. Quer comprar carro? Tem o vendedor de carro. Tem o vendedor de peça. Tudo personalizado. Ó. Aqui as coisas médicas, ó. Os itens médicos. Aqui o caixa eletrônico. Ai, tô pobre. Aqui aonde vende mochila. Olha que legal. Olha. Olha isso. É tudo personalizado, gente. Tudo. Graças ao meu grande amigo Chacal, viu? O cara tem uma paciência desgramada. Nosso parceiro aqui, que poxa vida, o cara é o cara. Aqui. Olha isso. Olha. Vamos comprar comida. Olha essa personalização. Olha. Olha que legal, gente. Nós temos que botar uma geladeira aqui para tirar essas carnes expostas. Se bem que é carne seca. É carne seca, a gente faz aqui a carne seca. Olha que legal, gente. Fala que não dá outra cara pro seu servidor. Não fica uma coisa fantástica.
E se você quiser comprar servidor com a gente entrega assim, tá? Personalizado da maneira que você quiser. Claro que tudo tem cada personalização tem um valor diferente, né? Mas olha isso. Eu vou fazer um vídeo só demonstrando esse servidor aqui pra galera. Olha que legal. Aqui. Então, gente, pô, vale a pena, né? Aqui em cima tem as casinhas nas árvores, ó. Tem uma galera que não pagou a conta. Aí eles ficam aqui meio que pendurados. Penduraram a conta. Posso pendurar, seu Manel? Pode. Penduramos aí o fulano da conta. Aí, olha a personalização. Deixa eu spawnar aqui em cima. Tá. Olha a personalização dos ambientes, ó. Olha isso aqui. Olha que legal, gente. Sai. Vamos pra outra. Oh, quase que eu caí. Essa aqui é pequenininha, acho que essa aqui não tem nada, não. É na outra casinha que tem. Vamos pra lá. Ah, aquela ali. Olha isso. Fala que não fica, não dá outra cara pro seu servidor. Pergunta aí se você já viu o servidor assim. Se já viu, eu desconheço. Mas se viu, o cara também tinha um zelinho direitinho pra tratar as coisas, né? Vamos lá no nosso caçador. Cadê ele? Caçador. Caçador, cadê você, meu filho? Ah, gente, não tô achando. Tá aqui. Vamos aqui no nosso caçador. Esse é o nosso caçador, ó. Olha isso. Ó. O Zé Colmeia tá aqui. Olá, tudo bem? Acho que alguém aqui chegou muito perto. Tem outro Zé Colmeia aqui, ó. Esse aqui, a dieta balanceada. Ah, a gente também tem um lobinho aqui, ó. Coitado, esse aqui perdeu até o chapéu. Esse aqui é o nosso caçador, ó. Então tudo é personalizado no nosso servidor. É bem legal esse server. Então se você quiser jogar aqui, conhecer um pouquinho do que a gente faz, saber um pouquinho das coisas que... Bora, meu filho. Saber um pouquinho das coisas do jeito que a gente faz, pode pesquisar aqui, ó, por Tokai. A gente tem um mapa no mapa do Banov também, que é muito legal mesmo do Banov. Você pode entrar lá. Esses são os IPs, ó. Esse é o IP do Banov e esse aqui é o IP do Chernarus. Tá? Pode procurar que você não vai se arrepender. Bom, chega de conversa fiada e vamos voltar pro nosso vídeo. Não sei se vocês vão perceber, teve uma quebra de continuidade aí da hora que eu tava mostrando os nossos servidores para a hora que eu voltei agora. Vou explicar por quê. Apesar de eu ter dito em outros vídeos que eu sou editor de imagem, mas que esses vídeos de tutorial eu não ia editar, eu não ia ter corte, justamente para vocês verem todo o processo, aconteceu um probleminha aqui, que foi bom ter acontecido, mas que demorou demais para eu resolver, e eu não ia deixar isso no vídeo, porque é uma coisa que, se eu falar aqui vai ser bem mais rápido de vocês entenderem. O que foi que aconteceu? Se eu estivesse usando o Chernarus ou o Livonia para o nosso tutorial, o que eu fiz até agora, que foi criar lá a coisa na Nitrado, jogar para dentro na verdade não precisava jogar para dentro o mapa, porque ele já estava lá, configurar aqui as minhas informações, não ia ter que mexer aqui e tudo. Se eu restartasse o servidor do jeito que ele tá agora, sem nenhum mod, ele ia funcionar. Por quê? Porque o mapa do Chernarus e do Livonia é mapa oficial. Então não tem necessidade de mod. Já os outros mapas, que no caso que a gente está usando aqui é o Deer Island, ele é mod. Então, além de eu jogar aqui para dentro a missão do mapa, eu preciso do mod instalado.
Então, senão não vai rodar. O que aconteceu? Eu cheguei, terminei lá de mostrar meus servidores, falei, agora vamos testar o servidor, dei start aqui, mandei, abri o DayZ, peguei lá e mandei logar. Ele ficou uns 20 minutos parado na tela. Eu dei o Ctrl Alt Del, fechei o DayZ, anulei de novo, ficou mais um tempão, dei DayZ, fechei, e nada. E eu fiquei quebrando a cabeça aqui, falei, que bosta que será que tá acontecendo? E aí eu descobri que era isso. Então, foi bom ter acontecido. Eu tô falando pra vocês aqui, então, como que acontece. Não vou ficar mostrando, porque ia perder 30 minutos de vídeo aqui só com esse problema. Então, não fez, pra mim não é negócio, nem pra vocês seria. Então, eu tô dizendo aqui o que aconteceu. E vamos tocar o pau aqui, vocês já sabendo que toda vez que você for usar um mapa que não seja o mapa original do jogo, né, os oficiais Vanilla, que os Chernarus e o Livonia, você precisa, além, se quiser fazer um servidor sem mod, não tem condição com esses outros mapas, porque tem que ter o mod do mapa para funcionar, ok? Então vamos seguir. Como é que a gente vai ter que fazer para poder instalar mod na Nitrado? Vamos lá. Primeiro vamos baixar o mod do The Island, né? Você vai lá no Google, coloca, aí procura aqui o que é da Steam, ó. Entra lá, se inscreve no mod, no caso eu já estou inscrito. Uma vez inscrito, você vem para cá, pro launcher da DayZ, vem aqui, escreve o nome do mod, ele vai aparecer aqui, botão direito, Open Folder, Yes, e ele vai estar aqui, ó. Ou você pode seguir todo o caminho lá no seu Program Files, Steam, Steam Apps, Common, DayZ, Workshop. Esse diretório vai estar escondido. Tá? Ele fica um diretório escondido. Então você tem que ir lá mexer nas configurações da sua pastinha aqui e alterar para ver pastas escondidas, não sei o que lá. Ele vai aparecer essa pasta. O que eu costumo fazer? Como eu mexo direto, vocês viram que ele tá aqui, ó, na minha acesso rápido, ó, a minha pasta da Workshop. Então uma vez que você chegou na pasta que você queria, chegou na pasta anterior, você vem aqui, arrasta para cá, puf, ele vai criar a pastinha aqui. Então toda vez que eu vou baixar mod, eu não tenho que fazer todo esse caminho que eu fiz aqui para mostrar para vocês, porque eu já venho direto aqui, aí eu vou e acho o mod que eu quero, que no caso é o Dear Island, tá aqui. E agora, o que a gente faz, Carlos? A gente abre lá a parte do servidor, vai na raiz, ou seja, na pastinha raiz, e joga ele aqui para dentro. Cuidado para não jogar dentro de outra pasta, tá? A gente vai jogar ele para dentro. Quais os outros mods que eu sei que eu vou precisar funcionar? Antes de qualquer coisa, joga para cá todos os mods que você vai usar. Então, no vídeo de hoje, é obrigatório para todo servidor que você vai fazer, que tenha mod, todo e qualquer servidor, é o CF. Você precisa do CF. Então, eu vou selecionar aqui quais os mods que eu vou usar nesse servidor. O CF, eu vou usar o Community Line Tools, que eu já expliquei em outros vídeos por que eu uso esse também. Eu vou usar o VPP Admin Tools, cadê ele aqui? Tá aqui. E vou usar o Vanilla Plus Plus Map, que é o mapa, que é para mostrar o mapa, tá? Também vou botar um mod de arma, vou botar o Snaf, para mostrar para vocês como funciona, tá? E eu acho que pro vídeo de hoje, isso aqui tá mais do que bom, para eu mostrar como funciona, como é, porque esse servidor vai ser um servidor full mod, vai ter muita coisa, mas na hora que eu tô fazendo o vídeo aqui, só esses mods aqui, mostrar como funciona para vocês já vai ser suficiente, tá? Ele tá copiando, vai depender da velocidade da sua internet, eu vou jogar o resto para lá e esperar ele copiar lá para dentro. Você pode adiantar o vídeo se você quiser e até a parte que esse campo aqui vai ficar vazio, que é o tempo que vai levar para poder, como é que se diz, carregar todos os arquivos dos mods que eu tô jogando lá para dentro, né? E até lá, não esquece, galera, se vocês quiserem ver num servidor legalzinho como que tá o nosso servidor do Chernarus, nosso servidor do Banov, entra aí que vocês não vão se arrepender, tá? O do Banov tem bastante mod, quase 50 mods, mas tem muita coisa legal, tem muita ação para fazer nesse servidor aqui. Vocês não vão se arrepender, né? E o do Chernarus tem menos mods, tem só 33, mas também tem muita coisa legal, tem muita
missão legal, tem muita ação legal. E esse aqui também vai ficar muito bom. Então, vamos esperar ele terminar de copiar todos esses arquivos e seguir pro próximo passo. Bom, o último arquivo, eu adiantei aí, não sei como vocês puderam ver. Eu adiantei, não sei se vocês puderam ver, né? Que não dava para ficar esperando não, que a internet hoje tá uma boesta. Bom, feito a cópia dos mods todos que nós vamos precisar, que no caso é o CF, Community Line Tools, o mod do mapa, o SNAF, o Vanilla Plus Plus Map, né, que é aquele de abrir o mapa e mostrar o mapa na tela, e o VPP Admin Tools, que são os dois mods de administração de servidor. Vamos configurar esses mods no nosso servidor. A gente pode fechar isso aqui. A gente vai voltar aqui nessa página da Nitrado e vai clicar aqui em General. Aonde que eu coloco os mapas para funcionarem no Nitrado? Os mapas não, os mods. É aqui, ó. Additional Mods. Como que eu vou fazer isso? Você vai lá na pastinha, abre aqui para copiar, ou alterar o nome, né? Copia, vai colocar aqui e vai separar eles por ponto e vírgula. CF, ponto e vírgula. Próximo. Community Line Tools, Ctrl V, ponto e vírgula. VPP Admin Tools, ponto e vírgula. Próximo. Vanilla Plus Plus Map, ponto e vírgula. Deer Island, ponto e vírgula. E o SNAF, Ctrl C. E eu não vou colocar o ponto e vírgula no final. Na Nitrado, você coloca o ponto e vírgula só separando um mod de outro, mas no final não se coloca, ok? Para não dar ruim. Salva as mudanças. Espera ele rodar aqui em cima. Espera ele dar essa mensagem. Uma vez feitas essas mudanças, a gente pode colocar o vir aqui e colocar o servidor online? Não. Por quê? Porque ainda falta a gente colocar as keys de cada mod no servidor que a gente vai usar. Então são o CF, Community Line Tools, Deer Island, SNAF, Vanilla Plus Plus Map e VPP Admin Tools. A gente vem aqui na pastinha keys, só tal do DayZ original, vai lá na pastinha dos mods e vai procurar cada mod que a gente colocou, vai entrar na pasta aqui e jogar aqui para dentro. CF, Community Online Tools. Não sei se vocês perceberam, é a mesma chave, é do mesmo criador. Se você jogar para lá, ele vai só sobrepor, não faz diferença. CF, Community Online Tools, Deer Island, cadê você? Aqui. Olha o tanto de chave que tem dentro do Deer Island. Ele tem um readme aqui, ó. Deixa eu ver. Tadadá, tadadá. Não, ele só está dizendo que uma das chaves é de objeto do Taxstan e tudo. Tá? Então a gente vai jogar essas 3 chaves lá para dentro de um único mod. São 3 chaves, tá vendo? O outro mod é o VPP Admin Tool. Cadê ele aqui? E o Vanilla Plus Plus Map. Que é do mesmo criador do VPP. E usa a mesma chave, né? Não sei se vocês perceberam. E a do SNAF. Então, SNAF, CF, Community Line Tool, Deer Island, Vanilla Plus Plus Map e VPP Admin Tools. Joguei todas as chaves desses mods pra cá. Mesma coisa funciona ao contrário, tá, gente? Se você tirar o mod, eu não quero mais o mod da SNAF. Você vem aqui, deleta ele, tira aqui o último ponto e vírgula, tá? Salva, vai lá na pastinha, acha qualquer chave do SNAF. Às vezes o nome daqui não é o mesmo nome do mod, tipo Jacob Mango. Que mod é esse? Você vai ter que entrar lá na pastinha, procurar os mods que você tem instalado.
Ah, é o CF aqui, abrir a parte aqui. Ah, é do CF. Aí apagar a chave do mod que você retirou aqui da command line para ele não crashar. Se você tirar uma pasta daqui, o nome daqui, e não tirar da pastinha a chave respectiva do mod, vai crashar o servidor. Ele não vai carregar. E vice-versa. Se você tirar a chave daqui e não tirar o mod daqui, ele também vai crashar. Ele vai aparecer lá, o cliente tem um mod que não está no servidor, ou o servidor tem um mod que o cliente não tem, vai aparecer mensagens assim, tá? Mais uma vez feito isso, a gente salva, né, as mudanças, que eu não tive mudança nenhuma aqui, mas tudo bem, vamos salvar assim mesmo. E agora sim, tendo colocado os mods na command line, todos os mods que eu vou usar, tendo jogado todos os mods que eu vou usar aqui para dentro da raiz do servidor, e tendo copiado todas as chaves dos mods aqui para dentro, dos mods em uso, eu posso agora startar o servidor, porque agora ele vai funcionar. E vai funcionar exatamente com esses mods que eu configurei aqui na command line aqui embaixo. Aqui. Então vamos esperar o servidor. Vamos esperar o servidor startar. Cliquei aqui no dashboard para ele, para ficar com aquelas informações aqui, né? Vamos conferir se ele não tem nenhum erro. A gente entra aqui na raiz do servidor, na pastinha config e dá o F5 aqui, ó, para saber se não tem nenhum arquivo de crash. E é aqui que você descobre se o servidor deu algum erro, deu alguma falha. Perdão. Espera ele carregar. Espera ele tá dizendo aqui que tá online. E a gente atualiza aqui, ó, tá online. Essa aqui é o sinal de que ele está online. Vamos dar um F5 aqui. Ó, os arquivos aqui cresceram, mas não apareceu nenhum crash. F5, F5, F5. Ó, nenhum arquivo de crash até agora. Muito bem. Eu espero mais um pouquinho para ele estar online. Atualiza aqui. Ele já apareceu. Deixa eu fechar aqui e abrir de novo. Isso é muito importante, tá? Se você já tivesse com o launcher aberto, pode ser que ele não vá carregar os mods. Aí o ideal é fechar o launcher, os dois, né? Se estiver aberto os dois. E aí sim você vir aqui, esperar ele carregar. E agora tá lá, ó, 6 mods. Snaf, The Island, VP Vanilla Plus Map, VPP Admin Tools, Community Line Tools e Community Framework. Agora sim, a gente manda entrar. Ele vai pedir a senhazinha marota. E vai entrar no nosso servidor recém-criado, com o mapa do Deer Island, ó, já ficou verdinho aqui, perdão, já já ele vai aparecer o nome do servidor aqui, já já ele vai aparecer o nome do servidor aqui, mas até lá a gente manda entrar. Bora, garotinho, olha que bonito, minha gente, olha que bonito, já com o mapa certinho. Olha que legal. Já estamos entrando. By John McClane. John McClane não era o personagem do Bruce Willis em um filme aí qualquer? Que eu não me lembro qual, Duro de Matar, sei lá. E olha aí. Olha nós aí. Estamos aqui no mapa. Pela primeira vez, um mapa instaladinho um servidor instaladinho no mapa que a gente quer. Spawnando aqui no meio do nada. Se a gente apertar o M, o mapa tá funcional. Olha que legal. Ó, estamos perto de uma base aqui. Camo. Here go. Ah, uma coisa legal no mapa, muito player não sabe. Se você, igual eu tô fazendo aqui, eu marquei, né, no mapa. Fiz uma marcação aqui que vai me aparecer aqui, ó. Vai aparecer ali a marcação que eu fiz. Isso aqui tem que tirar, eu vou ensinar pra vocês onde que tira isso. Mas vamos supor que vai essa marcação. Se eu entrar, se eu simplesmente vir aqui e marcar, eu vou marcar aqui, tuf. E escrever aqui o que eu quiser, marcação 1. E não marcar isso daqui,
e der ok, toda vez que eu entrar num servidor que tem um mapa de Erasmus, vai aparecer a marcação que eu fiz na tela. Então se você na hora que marcar alguma coisa, vou marcar aqui, selecionar isso daqui, ele só vai mostrar as suas marcações nesse servidor. Entendeu? Se você não marcar isso aqui, toda vez que você entrar no mesmo mapa, em 200 servidores diferentes, mas que tem o mesmo mapa, todas essas marcações que você botou vai ficar. Se você é uma marcação específica para esse servidor, marca isso aqui. Entenderam? Então, bom, funcional, só que a gente não tem nenhuma opção de administrador. Nada. A gente está, apesar de ser dono do servidor, a gente vai entrar aqui como um servidor, um player comum. Não tem nenhuma opção de nada, 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 nada. Não consigo controlar nada, eu simplesmente vou seguir de acordo com o fluxo. Se você quiser criar um servidor vanilla que seja justo com os players, né, que você não, nem interfere, nem possa alterar nada, esse aqui é um bom caminho. Não mexa em mais nada, siga o pau e continua dessa maneira que tá bom. Mas não, eu quero controlar meu servidor. O servidor é meu, eu quero ter as opções de admin do servidor. O que eu faço? Depois dessa atualização ele ficou meio bambo, né, na hora de correr. Mas vamos lá, a gente desloga, sai fora, vai lá pra fora do servidor. Para o servidor. Aqui, ó, ele já estava mostrando que tinha um player lá dentro, ó, 1 de 8, já tá o nome certinho. Como eu mandei parar, ele já tá amarelo, daqui a pouco vai ficar vermelho porque ele tá finalizando o servidor. E aonde que a gente vai alterar os arquivos, Carlos? Para a gente poder ser o admin do servidor. É fácil. Dentro aqui da pastinha config. Primeiro, pastinha do VPP admin. Permissões. Aí você vai alterar, ó, o que eu gosto de fazer? Sempre falei para vocês. Joga aqui para dentro da pasta. Nós vamos alterar tanto o VPP admin quanto o Permission Framework. Então pega essas duas pastas, arrasta para sua máquina. Deixa ele terminar de copiar. VPP admin, abre ele. Permissions. Credenciais. Aqui é uma senha que você vai colocar, que vai ser a senha inicial que você vai usar para se cadastrar a primeira vez como admin no VPP. Então eu coloco qualquer coisa, a minha velha e boa senha de sempre. Salva. Abre aqui o Super Admin. E aqui dentro, você vai colocar o seu Steam ID. O meu Steam ID eu vou pegar já de um outro servidor qualquer que eu tenha feito aqui. Chester, esse servidor é muito bom. Esse servidor aqui também é muito bom, o Authentic-Z. Então, depois eu boto na lista aí pra vocês darem uma olhada nos servidores que a gente faz e que a galera tá mandando pau aí. Vamos lá, config, VPP Admin Tools. Vou pegar aqui o Super Admin, o meu Super Admin, que é o meu Steam ID. Então aqui dentro desse arquivo eu vou colar meu Steam ID e salvar. Ou seja, o VPP, alterei as credenciais, botei a senha. Esse aqui não é o meu, não posso esquecer, fecha essa janela. Dentro do VPP, eu tenho aqui as credenciais, que eu botei a senha que eu quero. Assim que você entra a primeira vez, essa senha vai desaparecer, tá? Daqui. Então eu criei ali essa primeira senha. Venho aqui em Super Admin e boto o meu Steam ID, ok? Pego de volta a pastinha Permission, Super Admin e jogo para lá. Sobrepõe. Venho aqui, pego o credencial, sobrepõe. Já tem o comando no VPP Admin Tool. Agora vamos mexer no Community Line Tools. Você vem aqui em Players. Esse aqui é o seu ID que é necessário para o Steam ID, para o Community Line Tools. E você vai dar um Enter aqui, Admin, aqui, e aqui uma... Oh, bosta. Aqui, uma vírgula. E salva. Você vai ter o comando de admin
no Community Framework. Você vai mexer aqui em Players e vai mexer aqui em Permissions. E aí, o que você vai mexer aqui? Você copia aqui, ó. Tudo que é 0, você vai colocar 2. Eu costumo fazer aqui, ó. Seleciono só até aqui, antes de chegar na letra. Ctrl C, Ctrl H para Replace. Colo aqui embaixo, não tiro o espaço, 2. E mando Replace All. Ele alterou tudo, ó. Salva. Salva. Joga lá de volta. Esse aqui é dentro de Permission. Sobrepõe. Ele não tá pedindo para sobrepor, porque eu marquei a caixa para não me avisar. Não devia ter feito isso, mas eu fiz. E jogo aqui. Sobrepõe. E agora sim a gente deixa o servidor online de volta. Espera ele ficar online. E entra para testar. Ah, Carlos, como que configura types? Como que configura para spawnar as armas? Como que configura isso aqui? Bom, eu já fiz vídeo sobre isso. Tá aí no card aí em cima. Como que você vai configurar os types do SNAF, os types dos mods que você colocar para ele spawnar certinho, como que spawna, não sei o que. Tá aí no card aí em cima explicando certinho como que você vai configurar os types, não sei o que. Bom, servidor online. Vai ficar verdinho aqui. Bora, meu filho. Ficou verdinho aqui. Aí a gente pode entrar. Entra. Senhazinha marota. E vamos testar se o nosso admin está funcionando. Para saber se a gente agora é realmente o dono do nosso servidor. Eu tenho até que colocar as opções de admin aí do nosso amigo Badia, porque ele que é o dono desse servidor. Então, nos próximos dias aí, vocês já sabem que esse servidor existe. A partir de hoje, esse servidor vai estar online. Vou alterar a senha dele para poder vocês não entrarem ainda. Mas ele vai estar... a gente está em construção, né? E a gente vai criar esse servidor aí. Nos próximos dias você vai ver que esse servidor vai ficar lindo de morrer. Então, aguardem. Aguardem que realmente vai vir uma coisa diferenciada aí. Vamos esperar ele carregar. Deixa eu ver aqui fora como tá. Ó, já carregou. Se eu apertar o Home, o End, na verdade, e o Home, já funcionou. Olha lá. Agora eu já tenho as minhas opções de admin, Godmod. Se eu apertar o Y, já funciona também o do Community Line Tools. O Home é o do VPP, né? E o Y é o do Community Line Tools. Eu tenho os dois comandos aqui. E temos aqui o nosso mapa funcional com os mods que eu quis, que eu coloquei. Né? Vamos ver se o SNAF tá aqui. SNAF, tá aí, ó. As armas, as coisas todas. Dois, quatro, 249. Aqui. O carregador. Não é essa. Essa aqui. Cadê a arma? 249. O carregador dela é esse. Aí tem isso aqui. Isso aqui. E isso aqui. A arma é essa. Essas coisas eu atacho. Isso sim. Ah, ó. Cuidado desses itens, tá? Esses itens são bugados, tá vendo que tem esse porcentagem antes ali, ó. Se você tentar pegar isso, vai dar ruim. Deleta esses troços pra não dar ruim. Deus é mais. Ó, tá funcionando. Será que tem zumbi? ESP Tools. Liga aqui só o zumbi. Ah, já tem ali, ó.
Temos. Aumenta coice. Bom, minha gente, tá funcional. Nós temos aqui agora um servidor completamente funcional no Deer Island. Vamos pra cá, vamos sair daquela Kizumba lá. Engraçado o seu spawn aqui em cima, tá indo. Vamos ficar aqui. Consegui spawnar lá dentro? Que delícia. Olha, isso aqui sai até fumaça. Olha o tamanho disso, gente. Esse mapa é bonito demais. O que é aquilo ali? Que show, gente. Que show. Tá. Uma vez... Ó, tem um porco bem ali, ó. Bacon! Bacon! Tá, muito bem. Funcional. Tudo funcional, tudo lindo. Como é que a gente altera essas posições do mapa? As marcações do mapa? Vamos aqui pra fora. Vamos pra nossa pastinha raiz. Vamos aqui pra pastinha raiz do servidor. Dentro de config. Vamos lá dentro de config. Aqui, ó. Tem um arquivinho de crash. Vamos ver primeiro o arquivinho de crash. Saber o que aconteceu de errado. O servidor entrou. O servidor funcionou. Mas vamos abrir o arquivinho de crash para ver o que aconteceu. Esses arquivos esses programas de admin de servidor sempre dão um arquivo de crash quando você teleporta para algum lugar. Quando você faz alguma negócio. Olha o tanto de crash que deu, ó. Isso aqui tudo são arquivos de crash. No teleporte, tá vendo? Então, isso atrapalhou o servidor? Não. Crashou o servidor lá dentro? Não. Muitas vezes só cria arquivos de crash aqui fora e sem causar nenhum dano pro servidor. Mas, muitas vezes, algum arquivo de crash é criado aqui que não deixa o servidor reinicializar, não deixa o servidor funcionar direito, não sei o que. Então você arrasta ele aqui pra fora, abre ele e vai descobrir qual é esse código. Como você descobre isso? Normalmente coloca no Google. Coloca no Google, ele vai te dizer lá milhões de coisas, vai te dizer o caminho que tá acontecendo errado, ó. Qual é o caminho, de onde tá e o que tá dando errado. Então é fácil de resolver. Os arquivos de crash são esses. Né? Hoje em dia a gente tem o ChatGPT, que ajuda muito a gente, né? ChatGPT, que você pode pegar um arquivo de crash aqui, ó. Copia isso aqui. Até aqui. Vai lá no ChatGPT e bota... que erro é esse no DayZ? Dá um Shift Enter para ele vir aqui para baixo e cola. E aí ele vai te dizer o que é. E muitas vezes como resolver. Nossa, a minha internet hoje tá... Olha lá, ó, um erro do Community Line Tools. Um valor de parâmetro incorreto para isso aqui. Ó, verificar se está usando uma versão mais recente. Tá. Verificar se você configurou corretamente o modo de teletransporte. Se você fez modificações personalizadas, não sei o que lá. Se o resto persistir, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, normalmente o ChatGPT vai te mostrar qual que é o mod que está dando erro. Qual que é a função que está dando erro. E te dá algumas opções de tentar resolver. Como no caso eu sei que esses arquivos esses programas de admin sempre crasham nesses negócios de dar erro, de você restaurar algum carro de alguém, de não sei o que, não sei o que. Então eu procuro interferir o mínimo possível como admin no jogo para dar o mínimo de crash possível. Tá? Então lembre-se disso. E o ChatGPT veio para dar uma ajuda muito boa na gente aqui, nesse chat.openai.com. Você se cadastra e aí toda pergunta que você faz para ele, né, ele responde quais os mods mais usados
por inscrições na Steam do DayZ. Às vezes ele responde, às vezes não. Como ele não tem seu canal lá, mas posso fornecer algumas opções. Os mods mais usados, segundo ele, tá lá. O Expansion, o Community Line Tools, o DayZ SP, eu não conheço. Esse eu não conheço, depois eu vou pesquisar nesse mod. O Expansion Veículos, e aí por aí vai. Entendeu? Aí você pode botar aqui, continue. E aí ele vai sair, vai botando mais um monte de mod aí, ó. Expansion Base Build, Ravage, em português. Se você não entender inglês, ele vai te dizer em português. Os mods, bababá, 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 entendeu? Então, tudo que você precisar saber de alguma dúvida, de crash, de arquivo de erro, de problema, abre o chat GPT, coloca o erro lá e ele vai te responder, tá bom? Bom, gente, eu acho que... Ah, não, vamos agora para a aulinha do mapa. O arquivo do mapa tá dentro da pastinha config, a raiz do servidor, onde tem os mods e tudo. Abre a pastinha config, vai aqui no VPP Map config e arrasta para cá. Espera ele aqui, abriu. Aqui, ó, estão todos os pontos que você pode seguir, a cor do ícone e a posição de cada lugar, se ele vai ficar ativo ou não. Ah, eu quero que aquele ponto que eu criei não vá aparecer aqui, ele é só dentro do mapa. Mas pontos fixos, ou seja, a trade, a black, o caçador, o traficante, bababá, tudo que você for botar no servidor, você vem aqui, coloca aqui black market. As cores você escolhe. Ah, isso aqui é tabela de RGB ou de, sei lá, você vai lá no Google, coloca, troca as cores do ícone e a posição certinha. Ah, a minha black, você tá lá dentro na 9300. Esse aqui nunca mexe, tá? Quer dizer, pode até mexer, mas eu não aconselho. A não ser que seja em cima do morro, no subsolo de alguma coisa, aí você pega lá e coloca, e mesmo assim não dá certo, você tem que ficar tentando e errando. Esse aqui é a altura, né, da marcação. Normalmente você coloca 0, que é na altura do solo, e tá lindo. E aí aqui fica no 1500. Aí você salva, joga de volta o arquivo lá para dentro do servidor, puff, e restarta, e ele vai funcionar. Ah, Carlos, eu não quero marcação nenhuma do mapa, só as marcações que os players fizerem. Então todas essas marcações que tem aqui, você vem aqui, ó. É ativo? Não. 3D ativo? Não. É 0. 0 e 0. Salva, joga pra lá. Não vai aparecer nenhuma marcação no mapa, a não ser as que os players colocarem. Ah, Carlos, eu quero que o player só tenha o mapa se ele tiver o mapa no inventário, aquele mapazinho no inventário. O que eu faço? Venho aqui e boto 1. Ele vai forçar que o player tenha um mapa no inventário para poder ele ver o mapa. Se isso aqui tiver em 1, se o player apertar o M e ele não tiver o mapa no inventário, ele não vai abrir o mapa. Entendeu? Então, isso aqui funciona dessa maneira. Para o servidor mais hardcore, isso aqui é muito interessante. Terminou de fazer a alteração, você pega, joga para cá, sobrepõe um arquivo, restarta o servidor e está tudo funcionando. E essa, gente, foi a aula de hoje. Então, você sabe como configurar um servidor no Nitrado, sabe como configurar mapas diferentes no servidor do Nitrado, sabe como colocar os mods aqui na Nitrado, né? Ou seja, aqui vê que tem player online, ó. Sabe como configurar os mods. Eu sugiro sempre começar nessa sequência. Sempre o CF tem que estar antes de tudo. Sempre. Porque todos os outros mods dependem dele. E eu sugiro começar nessa sequência aqui, ó. CF, Community Line Tools, se você seguir meus tutoriais, você sabe por quê. VPP Admin Tools. E aí o mapa. E aí o mapa, né? Do apertar o M lá. E aí sim você segue o resto. O mapa... O mod do mapa que você estiver usando, Taxstan, Banov, The Island, o que seja, Namausk, aí você coloca aqui. Só não precisa colocar aqui o Livonia e o Chernaros, mas o resto precisa. E aí você segue os outros mods de arma, de roupa, do que seja aqui na sequência. Não esquecendo que tem que estar na pastinha keys as chaves de todos esses mods que você está usando no servidor. Você tem que estar com a chavinha aqui, senão não vai funcionar. E depois, para alterar os types para funcionar, spawnar certinho dentro do jogo, aí tem esses, que deve estar aqui em cima no card, o vídeo que eu já ensinei fazendo, de como configurar cada coisa.
tá bom? Esse foi o nosso vídeo. Não deixe, se você está gostando dos nossos tutoriais, não deixa de se inscrever, de curtir, de compartilhar os vídeos. Faz comentário nos vídeos da gente aqui, que a gente gosta muito, a gente responde todos, tá? E não esquece de entrar aqui no Discord e lá no Discord nosso. Oh, caramba. Aqui na parte de fala comigo e comentar, enquanto eu tava respondendo lá os problemas vendo lá os problemas do mapa, né, dos reais, que eu tive que fazer o corte no vídeo, teve mais gente pedindo dúvida aqui, ó, e eu já respondi, ou seja, às 10h25, eu fui lá e respondi pra pessoa, ou seja, é assim, vocês vão falando comigo, e eu tendo tempo eu venho aqui, respondo, e tá tudo joinha, tá bom? Então, é isso, não deixe de curtir nossos outros canais também de receita, e de curtir também o chat GPT aqui, de usar ele pra tudo que você precisar, que você vai abreviar muita pesquisa, né? O chat GPT pode resolver muita coisa para você. Não deixa de fazer isso. E valeu, muito obrigado por estar com a gente. Deus abençoe você e sua família. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.